Eu vou ler aqui uma declaração do Roberto Araújo, presidente do Grupo Jovem Pan, sobre isso. Queremos que o público tenha, de forma prática e rápida, acesso a conteúdos de relevância quando e onde estiver. Este, portanto, o objetivo das transmissões do Jornal da Manhã, o mais tradicional jornal do rádio, que você acompanha pelo YouTube, nessa audiência massacrante da Jovem Pan. Agora também você vai poder acompanhar pela principal plataforma profissional do planeta, que é o LinkedIn, tudo isso a partir do dia 10. De volta agora para toda a rede Jovem Pan News, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sinalizou ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que quer votar o projeto que determina a autonomia da autoridade monetária logo depois do Carnaval. A indicação ocorreu durante um encontro realizado nesta quinta-feira na sede do Banco Central em Brasília. Além de Rodrigo Maia, participaram da reunião outros parlamentares, entre eles Aguinaldo Ribeiro, líder da maioria na Câmara, Efraim Filho, Baleia Rossi, Wellington Roberto, Lafayette Andrada, Diego Andrade e o relator do projeto, Celso Maldaner. A ideia é que Campos Neto e Maldaner comecem a percorrer as bancadas dos partidos a partir da próxima semana para explicar o projeto e tirar dúvidas dos parlamentares. Depois disso, segundo o Baleia Rossi, o projeto já iria a plenário para votação conforme sinalização de Maia e de líderes dos partidos. O tema encontra, importante a gente frisar, forte resistência entre os parlamentares esquerdistas de sempre. Hein, Zé Maria? Pois é, essa autonomia do Banco Central, ela foi defendida pelos últimos presidentes do Banco Central, inclusive os presidentes do governo do PT. Eles tiveram, inclusive, essa independência. Eu posso mostrar que no governo Lula, Henrique Meirelles tinha sido eleito deputado pelo estado de Goiás, e ele renunciou no primeiro dia. Assumiu e teve que renunciar para assumir a presidência do Banco Central. Ele foi eleito e não exerceu a função de deputado federal, né, o mandato, e ficou presidente do Banco Central. Ali ele ganhou autonomia, ou seja, a independência do Banco Central. Essa independência, o Banco Central é muito importante porque ele fica com o controle monetário nas mãos, o controle da moeda. E ali ele segue as metas estabelecidas de inflação e as metas ali inclusive de câmbio, né, valor do dólar e tal. E a indicação é de que esta independência é melhor para a moeda, dá mais credibilidade para o país. Acho que já vem até atrasado, porque em breve os bancos centrais terão que ser repensados, que com a chegada das criptomoedas, é uma realidade, o fim da moeda em espécie, o Banco Central terá que descobrir uma outra maneira de controlar. A ideia geral é de que as moedas todas serão concentradas ali em 3, 4 moedas que farão todos os negócios no mundo inteiro. Mas esse projeto ele foi enviado no início do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, ali numa das metas para depois dos 100 dias de governo. Então, é uma defesa do governo e os últimos presidentes do Banco Central tiveram essa reivindicação e querem essa situação de um Banco Central independente. Não significa um Banco Central adversário, independente para cuidar da moeda, né? É uma medida previsível, inevitável e tomara que venha logo. O Banco Central, com esse tipo de autonomia, é sempre mais eficiente. Isso mostra o comportamento desses bancos centrais em vários países. Todos os países modernos adotam isso. E já que o assunto é Rodrigo Maia, o presidente da Câmara defendeu a união do centro em torno de um único nome para disputar a eleição presidencial de 2022 e citou como possíveis candidatos do campo o governador de São Paulo, João Dória, o apresentador de televisão Luciano Huck e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Em entrevista à Globo News, ele disse que, caso isso não aconteça, o pleito certamente será disputado pelo atual presidente Jair Bolsonaro e um candidato do ex-presidiário Lula. A fala foi a seguinte, abre aspas: eu acho melhor um nome do centro ser a unificação do centro. Esse é o melhor nome. Estou lendo aqui iptus lipt, né, o que ele falou. Se ninguém tiver capacidade de unificar o centro, significa que o centro estará fora do segundo turno. Isso serve para o Dória
pro Luciano Huck, pro Ciro Gomes, serve para todos que estão nesse campo aqui de centro-esquerda até centro-direita, no meu ponto de vista, fecha aspas, para o Rodrigo Maia. Questionado sobre a citação a Ciro Gomes como um candidato de centro, e lembrando de que o DEM, partido dele, Rodrigo Maia, conversa com o PDT, que é o partido do ex-governador do Ceará, que já por sua vez já apoiou Lula, né? Já apoiou a Dilma. Maia disse que a união é factível. Pois bem, hein, Zé Maria? E essa elaboração toda aí do Rodrigo Maia deu até um nó na minha cabeça aqui, conforme eu tava lendo a declaração dele. Podia resumir numa frase: não se esqueçam de mim. É isso que ele está dizendo. Perfeito. Diga, Zé. Pois é. Você sabe que eu acredito que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estaria trabalhando a todo vapor para aprovar uma emenda à Constituição e garantir a possibilidade, ou garantir a reeleição na presidência da Câmara e no Senado, o Davi Alcolumbre. Mas depois de conversas com líderes, eu fui convencido de que ele não está trabalhando e ele garantiu a líderes importantes de que não faz nenhum esforço para aprovar essa emenda à Constituição. Porque diz que ele tem a maioria, mas não tem ali o quórum de 308 para mudar a Constituição e conseguir mais um mandato na presidência da Câmara dos Deputados. Então a sucessão na Câmara dos Deputados já está aberta, já existem até candidatos distribuindo panfletos em plenário. Gente, está muito cedo ainda, o ano só começou, é metade ainda do mandato, né? O mandato na presidência da Câmara é de 2 anos. É impossível a reeleição porque se trata da mesma legislatura. Esse debate aí, ele é incansável no Congresso Nacional. O PSDB, o DEM, sonham com o que eles chamam de Avenida do Centro. Dizem eles, avaliam eles, e só eles avaliam assim, de que o povo cansou dos extremos e que agora é o centro. Mas só o seguinte, que nessa avaliação ele tem toda a razão. Se não houver uma união do centro, o centro não existe. Jair Bolsonaro terá 30% dos votos, no mínimo, e 20% é o candidato indicado pelo ex-presidente Lula e pelo PT. Lula não é candidato, nunca será, mas vai indicar. E aí os dois vão para o segundo turno, o que desenha a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Isso só não vai acontecer se houver uma hecatombe econômica, uma dificuldade muito grande na economia, o que é muito difícil. Então, esse é o desenho, sim, uma repetição da última eleição. Agora, Zé, é o seguinte, quer dizer, o Brasil esquece, por exemplo, que acontecem coisas, não digo nem o Tancredo Neves, mas o que aconteceu com o Eduardo Campos, para dizer o mínimo. Sabe, são 3 anos, estão discutindo uma eleição antes uma eleição que vai se dar depois da próxima eleição. Como se a eleição dos prefeitos e capitais, para também dizer o mínimo, não tivesse a menor importância. Como se o número de prefeitos eleitos também não tivesse a menor importância. Eles estão discutindo o centro, o candidato do centro, onde cabe, centro esse onde cabe até o Ciro. O Ciro, ele foi um cara de direita que agora se fantasia de esquerdista. Centro é que ele nunca foi. Nunca foi. É uma cabeça confusa ali, mas no centro ele não entra. E mais, o Brasil está precisando primeiro completar o espectro partidário. Vocês notaram que o Brasil tem a extrema direita, mas não tem a extrema esquerda? Ninguém é. Nem o PSOL, nem o PCdoB. Só tem extremistas de direita, extremistas de esquerda não. E aí você tem a esquerda e a direita, extrema direita, ninguém se diz de centro e todo mundo procura um candidato de centro. É isso.